Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na filosofia de Napoleon Hill, que, olha, continua super atual. É basicamente um guia para alcançar o sucesso em qualquer área da vida. E a chave para tudo isso, segundo ele, está em dominar a arte de vender. Mas calma, não é do jeito que a gente costuma pensar. Se prepara para ver como essa habilidade, quando a gente aplica em tudo, pode ser a grande virada de chave. Vamos começar com uma pergunta para provocar um pouco. E se cada interação, cada projeto, cada conversa que a gente tem fosse, lá no fundo, uma venda? Não se trata de vender um produto, mas sim de vender ideias, de vender confiança, de vender valor. Adotar essa perspectiva, uau, é o primeiro passo para transformar o jeito de alcançar qualquer objetivo. Então vamos direto ao ponto. Nessa primeira parte, a gente vai desconstruir o que vender realmente significa no pensamento de Hill. E eu já adianto, a definição dele provavelmente não é nada do que se está imaginando. Olha que poderosa essa definição do Hill. Ele tira completamente o foco da grana, da transação e coloca na criação de valor. Vender para ele é sobre servir tão bem, mas tão bem, que as pessoas naturalmente queiram retribuir. Não tem nada a ver com manipulação, e sim com influência genuína. E isso nos leva a um ponto que é crucial. Essa filosofia se aplica a todo mundo. Um funcionário buscando uma promoção, ele está vendendo suas competências. Uma liderança que inspira a equipe está vendendo uma visão de futuro. Um artista vende uma emoção, uma nova forma de ver o mundo. No fim das contas, todos nós estamos o tempo todo vendendo nosso valor. Ok, agora que a gente já entendeu o que, vamos mergulhar no como. Essa sessão é toda sobre a parte interna, a psicologia, a mentalidade que a gente precisa ter para conseguir aplicar essa filosofia com sucesso. O Hill era um cara muito metódico, sabe? Ele resumiu o caminho para qualquer grande conquista nesses 5 passos. E repara na lógica, tudo começa com um objetivo muito claro. Isso atrai a energia e o conhecimento que a gente precisa para criar um plano. Mas nada disso funciona sem o último passo, a persistência. É um processo completo, não são só umas diquinhas soltas. Isso nos leva a uma distinção que é, assim, fundamental. Derrotas temporárias são inevitáveis, elas fazem parte do processo. O fracasso, por outro lado, é uma escolha, é a decisão de parar depois de uma derrota. A persistência é exatamente o que transforma uma coisa na outra, é a ponte. Mas, de onde vem essa tal de persistência? Segundo Hill, ela nasce quando a gente supera nossos maiores obstáculos psicológicos. Ele identificou esses 6 medos aí como as correntes que nos paralisam. Vender uma ideia com confiança exige, primeiro, que a gente domine esses medos internos. E aqui está o motor por trás de tudo. Não adianta só ter um objetivo, é preciso acreditar nele com a fé que não se abala. Essa combinação de clareza mental com emoção forte é o que, segundo Hill, ativa o nosso subconsciente para transformar um plano em realidade física. Certo. Com a mentalidade ajustada, vamos agora para as ferramentas externas. Como é que a gente aplica essa psicologia para construir uma influência real que dure no mundo lá fora? O Hill faz uma distinção muito, mas muito clara aqui. A bajulação, o famoso puxa-saquismo, é uma tática fraca de curto prazo. A verdadeira influência vem de outro lugar, do princípio de sempre entregar mais valor do que o esperado. É isso que torna alguém indispensável e cria oportunidades que, olha, dinheiro nenhum consegue comprar. E aqui vem uma verdade que pode ser um pouco dura, mas é necessária. Ter uma habilidade incrível ou uma ideia genial não adianta nada se ninguém souber disso. O sucesso exige que o valor seja comunicado, e bem comunicado. Precisa de uma promoção inteligente. E esses exemplos são a prova viva disso. O talento bruto do Jack Dempsey precisou da promoção do Jack Kenners para virar campeão. O carisma do Will Rogers só virou estrelato com o palco do Florence Siegelfeld. E o Rudolph Valentino foi transformado em lenda pelo marketing. A lição é clara. Promoção não é um extra, ela amplifica o talento. Nenhum grande sucesso acontece sozinho. O Hill chama esse princípio de mente mestra. É a aliança estratégica com outras pessoas. Para se ter uma ideia, o Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos da história, disse que devia toda a sua fortuna a esse único princípio. Sozinho, o nosso alcance é limitado. Em harmonia com os outros, ele se torna infinito. Ok, vamos ver como todos esses princípios se encaixam num exemplo prático. Essa história do Dr. Harper e a sua venda de $1 milhão é simplesmente fascinante. O objetivo era esse aí, $1 milhão. O Dr. Harper, que era presidente da Universidade de Chicago, precisava dessa grana para um prédio novo. Ele não tinha o dinheiro e decidiu que ia conseguir tudo de uma única fonte,
uma venda, um objetivo. Quando ele foi abordar um magnata dos transportes, o Dr. Harper não pediu dinheiro. Ele não implorou. Ele só disse: vim para lhe falar sobre uma ideia. Ele mudou o enquadramento da conversa. Não era um pedido, era uma oportunidade de participar de algo grandioso. E aqui vem a genialidade da coisa. O Dr. Harper sugeriu que alguns membros do conselho dele eram contra dar o nome do magnata para o prédio. De repente, não era mais uma doação, virou uma conquista. Ele criou desejo, criou urgência e fez o magnata lutar pela chance de doar o dinheiro. Uma verdadeira aula de psicologia. E agora a gente chega na nossa última sessão, onde o Hill revela o princípio mais importante de todos. É a base, o alicerce sobre o qual toda a filosofia de sucesso dele foi construída. E antes de revelar, vale pensar nisto. Não se trata de uma tática nova, da moda ou um truque psicológico. É um princípio que resistiu ao teste do tempo por milênios. É uma lei fundamental das relações humanas. É isso. Simples, mas de uma profundidade imensa. A regra de ouro. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Para o Hill, isso não é só um conselho moral. É a estratégia de negócios e de vida mais poderosa que existe. Então, o que isso quer dizer na prática? Significa que o foco tem que ser sempre em agregar valor primeiro. Em vez de pensar o que eu posso ganhar com isso, a pergunta muda para como eu posso ajudar a outra pessoa a ganhar. O sucesso vira uma consequência de ajudar os outros a terem sucesso. E essa citação resume perfeitamente a lógica por trás da regra de ouro. É a lei universal de causa e efeito pura e simples. O valor, a confiança e a boa vontade que a gente planta no mundo inevitavelmente retornam para a gente. E a gente termina com essa reflexão. Se vender é, na verdade, sobre servir e agregar valor, e se a lei fundamental é dar antes de receber, que objetivos se tornam possíveis? A que altura se pode chegar aplicando essa regra milenar em cada interação? A resposta, segundo Hill, é bem clara: não existem limites.